Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos aí no nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Turvo, a qual nós estamos sempre pedindo pela divulgação que nós estamos fazendo, de você se inscrever no nosso canal IPB Turvo PR, e você sempre deixar ali o sininho acionado para que você possa receber os toques necessários para esses momentos de devocionais que a gente quer compartilhar com a igreja. Nós que estamos com uma equipe a qual está sendo desenvolvido isso como ministério e queremos também o teu parecer com relação a toda essa realidade. Hoje é domingo, dia 22, é o dia qual foi estabelecido dentro da IPB de nós estarmos nos preparando e nos colocando diante de Deus em jejum e oração pelo nosso país. Tem devido, a situação deve se desenrolar provavelmente por mais de 2 meses. E isso vai trazendo uma sucessão de crises. Mas quando a gente pensa em crises, principalmente dentro do contexto da Palavra de Deus, a gente vai ver tanto na história do povo de Deus, mesmo depois que se tornou Israel, uma sucessão de fatos em que passaram por crises das mais diferentes e das mais diversas, e em todas elas sempre houve a ação poderosa de Deus para fazer com que eles viessem a não apenas superar os momentos, mas poder perceber a direção, o propósito de Deus que estava diante de cada situação daquela. Eu vou citar dentro do Velho Testamento apenas 2 situações como essa. Como, primeiramente, lembrando que estamos nos direcionando para o período da Páscoa, eu quero ler Êxodo capítulo 12, apenas os versos 5 ao verso 7, que nos diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Apesar da gente saber que esse texto está relacionado com a maneira como Deus veio estabelecer a instituição da Páscoa, dando um significado profundo, que era o momento em que Israel iria ser liberto de todo o jugo de escravidão que eles estavam vivendo embaixo do domínio egípcio, nós sabemos dentro da história das diversas crises em que eles passaram. Em todas elas Deus o livrou. E diante dessas crises a gente percebe algumas orientações, além da orientação do cordeiro, a maneira como ele deveria de ser selecionado e imolado para que o primogênito daquela casa onde eles estavam habitando viessem a ser liberto. A gente vê que Deus tinha uma orientação específica para que eles estivessem em família, onde o sinal em ambas as ombreiras, das vergas das portas, eles teriam que estar dentro de casa. Não fazendo um paralelo, querendo forçar alguma coisa, mas toda a recomendação que a gente percebe, inclusive em outros textos das Escrituras, até um texto que o pessoal está utilizando muito através do WhatsApp e outras mídias a respeito do que Deus fez em Isaías, mandando que o povo se resguardasse dentro de casa. É como se Deus trouxesse sempre uma valorização muito grande ao fato de estar em casa, em família, sabendo que a proteção que Deus concede está justamente no contexto da família. Deus veio intervir com mão forte, o povo de Israel foi liberto, peregrinou anos no deserto para chegar à terra que Deus havia concedido a eles, a qual eles iriam conquistar, uma terra, como diz as Escrituras, que manda leite e mel, e se passaram a história de Israel até que eles vieram a ter várias outras crises. E uma outra situação de crise, que eu coloco também como exemplo dentro do contexto do Velho Testamento ainda, já foi muitos anos depois do que essa situação no Egito. Eles já haviam sendo dispersos embaixo de domínio de impérios poderosos, tanto dos babilônicos como depois, posteriormente, dos persas. E no domínio dos persas surgiu a situação da época de Mordecai e de Esther,
aonde por consequência do pecado de um rei passado, de não ter obedecido uma ordem de Deus com relação aos agagitas, essa consequência veio justamente no período de Esther, onde havia surgido um decreto de que todo o povo de Israel poderia ser eliminado, porque o objetivo era justamente extinguir com toda a raça do povo de Israel. E quando a gente vê esse contexto, justamente no livro de Esther, onde se encontra a palavra de Deus ali, na conversa que ela teve juntamente com Mordecai, em Esther capítulo 4, nos versos 15 em diante, ela diz assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. A gente percebe um ato de coragem que Esther teve para interceder a favor de todo o povo de Israel. Mas esse ato de coragem estava respaldado por uma ação que ela gostaria que tivesse como retaguarda da ação de todo o povo, em atitude de oração e jejum, atitude de se humilhar diante de Deus, atitude de estar se consagrando, reconhecendo a importância da intervenção de Deus naquele momento, para que eles pudessem sair vitoriosos diante da situação de crise em que eles estavam passando. Hoje, nós estamos conclamando todo o povo de Deus, não apenas os presbiterianos, para um dia de jejum e oração diante da situação em que estamos vivendo por causa dessa pandemia, para que Deus venha repreender a ação desse vírus tão agressivo que está trazendo enfermidade e morte para muitas pessoas, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. Todos os irmãos estão acompanhando essas situações. Quando olhamos para a história da humanidade, a gente vai encontrar, na Idade Média, uma situação que ainda foi muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Um período que surgiu a partir do século XIV, chamado a Peste Negra, e que veio perdurar durante muitos anos, atravessando inclusive o milênio, chegando ao tempo dos reformadores, Calvino e Lutero. E nesse período houve uma mortandade que nunca se ouviu falar até aquele tempo, e acredito que até os nossos dias hoje nunca teve tanta desgraça, tantas consequências por causa da pandemia conhecida como peste negra ou peste bubônica. Naquela ocasião, Lutero ele decidiu fazer uma oração diante daquilo que eles estavam vivenciando. E na sua oração, que foi dirigida para o reverendo Johannes Reis, ela diz assim, vou destacar apenas 3 partes dessa oração. Ele começa dizendo: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. É o teor que devemos ter no nosso momento de jejum e oração. Pedir que a misericórdia de Deus esteja sobre nós mais uma vez para nos proteger dessa pandemia. E em outro momento da oração, Lutero diz assim: evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Veja que nessa parte da oração ele tem 2 preocupações. Primeiro, com a sua própria pessoa, em não ser contaminado diante das circunstâncias em que a peste negra, de maneira também bem agressiva, vinha estar contaminando as pessoas. Mas ele também tinha a preocupação pelo amor com as pessoas que ele cuidava. Ele não queria ter contato para não poluir outros. E isso é uma atitude também que nós devemos de ter.
Por isso, as autoridades, as igrejas, nossa igreja, têm pedido incessantemente: fiquem em casa, principalmente os idosos, para não terem consequências diante dessa situação em que nós estamos vivendo. E Lutero, na conclusão da sua oração, ele diz assim: veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Ele colocava a sua responsabilidade em exercer a sua fé de uma forma genuína, não tentando a Deus para não quebrar o mandamento do Senhor, em ter atitudes que viessem a comprometer a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Nós estamos num quadro quase semelhante. Precisamos ter responsabilidade, mas precisamos ter fé, temor a Deus, saber que o Deus que guardou inúmeras pessoas no passado, num período tão triste como a Idade Média, também é poderoso para guardar a sua vida, a minha vida, a vida de todos os irmãos na igreja. O que nós precisamos é ter uma postura bastante firme, baseado também no que a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é de conhecimento de muitos, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 coisas a gente encontra dentro desse versículo. Nós precisamos buscar a Deus humildemente. Precisamos de nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Pois é uma atitude de humildade, de reconhecimento da nossa fragilidade, de que somos pecadores e de que somente Deus pode intervir em situações como essa, é que nós devemos de nos curvar diante do Senhor. Nos curvando em oração e em busca incessante, busca intencional, de nos permitir estar diante do Senhor completamente desnudos, mas também, como ele diz, nos arrepender dos nossos pecados. Nós sabemos que circunstâncias como essa sempre são originadas por causa da ganância humana, por causa de situações que muitas vezes surgem exatamente por causa da pecaminosidade do ser humano. E nós devemos nos humilhar arrependidos diante do Senhor. Que essa seja a atitude da nossa igreja, seja a sua atitude em se curvar diante do Senhor. Eu quero estar orando por todos nós nesse momento. Pai amado, humildemente nos colocamos diante de Ti, em jejum e oração, para que o Senhor, Pai, possa ouvir a nossa prece e, pela Tua infinita misericórdia, estar agindo a nosso favor. Não apenas a favor dos membros da Tua Igreja, mas de toda a sociedade do Turvo, de todo o nosso Estado, de todo o nosso país. Esse é o objetivo do dia de hoje, estarmos intercedendo para que o Senhor venha intervir na história e, pela Tua grandiosa bondade, nos abençoar, abreviando essa situação, levantando homens que venham descobrir vacina, medicamentos que venham curar a vida das pessoas. Mas sabemos que o poder do Senhor é o suficiente para isso. Sabemos que o Senhor dá sabedoria aos homens para, através da medicina, conseguir esses feitos. Mas é o poder do Senhor que nos cura. E isso é o que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um domingo abençoado. Que Deus esteja sempre com você, te protegendo, guardando você deste mal. E, mais uma vez, pedimos que se inscreva no nosso canal e esteja nos acompanhando em cada meditação, em cada mensagem que estaremos dirigindo para a igreja. Deus abençoe.